O nosso poder vem de onde? Ele vem de dentro da gente. Então, o que a tradição védica me ensina é mergulhar para dentro de mim. A beleza não é necessariamente um padrão corporal específico. A beleza tem muito mais a ver com a maneira que você se arruma, com os acessórios que você usa, com a maneira que você se porta e com quanto você consegue expressar-se. Faça as pazes com o seu ser mulher. Eu desejo que você olhe para o seu corpo, não importa se você é magra, gorda, se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, não é isso. Olha para você, olha como o seu corpo é bonito, olha como o seu corpo é sagrado, olha como, através de um corpo de mulher, uma criança, uma vida vem ao mundo. Olá, poderosa! No episódio de hoje temos uma convidada especial que vai nos inspirar a conectar com a nossa essência mais profunda. Juliana Fiuza é estudante e pesquisadora de uma das tradições mais antigas do mundo, até hoje viva, a tradição védica. Com uma trajetória única entre a Índia e o Brasil, ela integra sabedoria ancestral com práticas modernas, ajudando mulheres a se reconectarem com o feminino e com a deusa dentro de si. Prepare-se para uma conversa transformadora sobre autoconhecimento, liderança autêntica e como encontrar propósito com leveza e significado. Vamos juntas para essa conversa incrível. Aproveita, já vai compartilhando aí esse vídeo com as suas amigas, porque hoje vai ter muita coisa interessante aqui para você, mulher. Seja muito bem-vinda, Juliana. É com muito prazer e alegria que a gente lhe recebe novamente no Elas Têm Poder, agora na nossa própria casa, no nosso estúdio novo. Então, que você seja muito, assim, feliz aqui agora, nesse momento com a gente, e que a gente possa inspirar as mulheres que estão aqui nos assistindo com essa história tão interessante que você vai trazer para a gente, né? Da sua vivência, das coisas que você sabe e que ajuda tantas mulheres. Nancy Carmen, eu agradeço mais uma vez esse convite, estar aqui na sua presença, sendo entrevistada, conversar com você, poder compartilhar esses conhecimentos com a sua comunidade do Elas Têm Poder. É sempre uma alegria para mim. Obrigada. Muito bem, então vamos logo já conversando aqui, começando, perguntando. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa tradição védica, por que você resolveu, né, uma piauiense, ir para a Índia, vivenciar toda essa cultura da Índia e escolheu realmente esse, vamos dizer, esse modo de viver, né, que é diferente, é bem diferente da nossa cultura. Então, por que o que é a tradição védica e por que ela te encanta tanto? Bom, primeiro a tradição védica, quando a gente fala em védica, a gente está se referindo aos Vedas. Os Vedas são a literatura, os textos mais antigos da Índia e um dos textos mais antigos do mundo. Esses textos, eles falam sobre toda a vida humana. Eles falam sobre a organização social, sobre astronomia, sobre dieta, alimentação, estilo de vida. Eles falam sobre o autoconhecimento em si, que é o conhecimento sobre você, a sua essência. Então, esse corpo de conhecimento, ele pertence a uma tradição, pertence a um povo, que a gente chama de hindu, mas que na realidade se chama de Sanatana Dharma, que é o Dharma eterno. Então, o propósito dessa cultura e desse povo é fazer com que o ser humano realize o seu propósito na Terra. Legal. E você, já desde muito jovem, já se sentiu, assim, atraída por isso? Porque, por exemplo, eu acredito em reencarnação. Né? Então, às vezes, a gente não sabe por que gosta de algumas coisas. Então, desde jovem, aconteceu alguma coisa, você conheceu alguém que começou a brotar, assim, colocar aquela sementinha dentro de você de que era legal e você foi buscando. Como é que aconteceu isso? Bom, eu fui me conectando com a tradição aos poucos. Então, começou lendo os livros da tradição, quando eu tinha mais ou menos uns 18, 20 anos. A Índia, de alguma maneira, sempre me causou alguma espécie de curiosidade, porque a gente vai vendo uns vídeos, vai vendo algumas coisas e é sempre muito colorido, as histórias são muito fascinantes. Aquilo me
chamava. Sim. E aos poucos eu fui entrando na literatura e comecei a praticar yoga e fui conhecendo professores de dentro dessa tradição e fui entrando em contato e fui aumentando a minha visão. Sim. E quanto mais eu aumento a minha visão sobre essa tradição, mais ela me encanta, porque ela tem uma combinação muito particular de cuidado com o corpo, cuidado com a alimentação, com a arte em todos os sentidos, desde da literatura, a escultura, a dança. Ela abarca a vida humana inteira e tudo é sagrado. Uhum. E isso conversa muito comigo, porque, para mim, a sacralidade da vida, a devoção sempre importou muito, mas eu não consigo separar as coisas. Para mim, separar material e espiritual, corpo e espírito, para mim parecia muito pequeno. Achar que Deus está separado em um lugar diferente. Então, na visão da tradição védica, Deus é tudo. Tudo, tudo, tudo. Toda manifestação é Deus. É isso que a gente chama de Deus. Então, isso conversa diretamente com a minha alma. E cada dia que eu vou estudando mais, que eu vou aprendendo mais, eu fico com mais certeza de que é o lugar a que eu pertenço. Porque todos nós seres humanos, nós sentimos esse desejo por pertencimento. Sim. E eu acredito que quando a gente encontra um lugar que a gente pode pertencer, que a gente pode ser tudo que a gente é e que abarca a gente, é o lugar que a nossa alma fica em paz. E é isso que eu me sinto, é assim que eu me sinto na tradição. E mais, assim, eu acho que a tradição faz algo comigo que é despertar a minha feminilidade, a minha criatividade. Legal. E eu vejo que você foi para lá, passou um tempo, voltou para o Brasil, depois voltou de novo para lá. E aí fica realmente em contato, né, com aquelas mulheres, fazendo as coisas que elas fazem, dançando, fazendo os rituais. Então, até que ponto isso te ajuda a despertar o teu poder, né? Como a gente fala aqui, elas têm poder e tal. Vi você dessa vez agora praticando uma arte marcial, que eu quero até que você fale um pouco também para a gente aqui. Então, como é a mulher indiana, o que é que você aprende com elas? E que pode também, né, passar aqui para as mulheres que estão assistindo a gente, para que a gente viva de uma forma mais leve, mas, ao mesmo tempo, com esse poder de ser quem a gente é, né, de fazer, né, de realizar o nosso propósito aqui, sem tanta, eu acredito, sem tanta preocupação em estar cabendo em algumas caixas, vamos dizer assim, né, em estar buscando atender algum padrão que a nossa sociedade coloca e que muitas mulheres terminam sofrendo porque não estão ali dentro daquele padrão ou tem que se comportar de determinada maneira, começando, por exemplo, pela sua maneira de se vestir. Então, hoje, eu vi, né, você falando em uma postagem que você hoje tem muito mais segurança para se vestir assim, com essa roupa que as mulheres indianas usam. Isso. Que o nome é sari, né? Sari. Então, conta um pouco pra gente como é tudo isso, esse contato com as mulheres, o que é que você aprende. O nosso poder vem de onde? Ele vem de dentro da gente. Então, o que a tradição védica me ensina é mergulhar para dentro de mim e reconhecer todos os aspectos que são meus. Meu corpo, a parte física, a parte energética, as minhas emoções, os meus pensamentos. Todo ser humano é divino. Você não precisa ensinar uma pessoa a brilhar. Você só precisa ensinar uma pessoa a reconhecer o brilho que ela já tem. Então, é isso que a tradição védica faz por mim. Ela me ajuda a olhar para dentro com diversas ferramentas, porque a dança, a arte marcial, o yoga, a meditação, todas são práticas de autoconhecimento. Tudo que está ali dentro dessa tradição tem um único objetivo: fazer o ser humano se interiorizar, tirar tanto a atenção do que está fora, né? E se ouvir. Se ouvir, sair do automático, sair do automatismo e buscar a sua expressão autêntica e genuína. Então, com certeza, é isso que a tradição faz por mim. E aí, é impossível você não reconhecer o seu poder. E o seu poder genuíno. Sim. Que é um poder que vem de dentro, né? Sem ser aquela coisa... Que você não precisa provar nada para ninguém. Que você não precisa convencer ninguém a nada. Eu, por exemplo,
decidi me vestir dessa maneira porque antes eu tinha medo das pessoas me julgarem, de olharem para mim e por que ela está se vestindo assim. Hoje eu estou em paz, porque não é um desejo de mostrar, é um desejo de me relembrar. Essa roupa, quando a gente olha para as deusas do hinduísmo, elas todas estão vestidas com essa roupa. Essa roupa ela tem uma história milenar. Então, ela me reconecta ao meu propósito. Quando eu visto, é só um pano. Isso aqui são 6 metros de pano, sem nenhuma costura. Eu que tenho que fazer toda a costura, a amarração no meu corpo. E isso também precisa aprender, né? A forma como elas fazem. E você está ali em pé e ajeitando o tecido no seu corpo, sabe? Organizando. Dizem, inclusive, que essa maneira de espiralar o tecido ajuda a gente a nos proteger de energias negativas. Legal. Porque a energia não entra dentro dos espirais. O espiral, ele tem uma simbologia, né? De afastar, trazer. Então, dizem que o sari, ele também tem essa qualidade. Legal. E a questão da dança e da alegria, né? Que às vezes a gente vê em filmes, enfim, as mulheres sorrindo, as mulheres dançando. E o que eu percebo também é que não precisa ser... Quer dizer, lá, outra cultura, lógico, mas assim, elas às vezes são mais cheinhas, mas elas estão lá, elas não se... E elas são mulheres... que tem uma certa sensualidade, né? Do jeito de dançar, de olhar, de sorrir. Elas têm... Porque a beleza, dentro da estética indiana, a beleza não é necessariamente um padrão corporal específico. A beleza tem muito mais a ver com a maneira que você se arruma, com os acessórios que você usa, com a maneira que você se porta e com quanto você consegue expressar-se. Não adianta nada você ser uma mulher linda dentro de algum padrão, mas você ser uma mulher tensa. Sim. Que está com o rosto tenso, que está com o corpo tenso, não tem beleza. Existe também dentro dessa estética um treino. As mulheres que dançam, isso faz parte da cultura indiana, a dança indiana. Elas têm um treino extenso de olhos. A arte da expressão facial. Então, qual é a expressão facial da alegria? Qual é a expressão facial da raiva? Você treina isso desde nova. Você treina gestos de mão. Então, você vai refinando os seus movimentos e você vira uma orquestra. Sabe, uma orquestra sendo tocada. Quando eu comecei a conviver com as mulheres indianas, com a minha professora de dança, e eu vejo a maneira que ela fala, a maneira que ela caminha, a maneira que ela... você fica magnetizado. E não é sobre... Você nem lembra se ela é magra, se ela tem gordura. Você não repara nisso. Você repara numa pessoa viva dentro de um corpo. Legal, muito interessante. Essa relação, né, de buscar além do exterior, né? E o Kalari, né? Kalari é uma luta, é luta que a gente chama arte marcial, que você também, dessa última vez que foi lá, eu vi que você teve aulas e tal. Sim. Então, explica pra gente o que é essa arte e por que você resolveu fazer e o que ela pode trazer de benefício para nós, mulheres também aqui ocidentais, que de repente, sei lá, quiser aprender, quiser entender um pouco mais. Nunca foi o meu plano ir para lá estudar arte marcial, mas eu tenho mentores na Índia e o mentor, ele é uma pessoa que já está a passos à frente que você. E ele consegue enxergar aquilo que você não está vendo. Então, acredito que os meus mentores olharam para mim e perceberam que eu ainda precisava desenvolver segurança interior, mais força interna. E me indicaram para parar um pouco com tanta prática de yoga e ir para a prática de arte marcial, que também é uma prática meditativa, que também nós aprendemos dentro de um templo. Tem toda uma questão espiritual dentro dessa prática, e uma prática intensa. O Kalari é a mãe de todas as artes marciais. Ela é a mãe do Shaolin Kung Fu, que é uma arte marcial muito famosa. E o Kalari, ele foi banido da Índia pela coroa britânica. Dentro da colonização inglesa, o Kalari foi completamente proibido.
Mas o Calary manteve-se vivo em pequenos vilarejos, sendo preservado no silêncio e escondido. Hoje, essa arte marcial está voltando, então foi para mim uma honra poder... Eu tinha um plano de ficar uma semana, porque como pesquisadora eu quis muito ver isso acontecer. Tinha um plano de ficar uma semana, acabei ficando 5 meses, numa experiência transformadora. E o Calary, ele me trouxe mais força interna, autoconfiança, essa segurança, porque acredito que toda arte marcial, acredito que também, por exemplo, o Kung Fu, eles trazem isso, porque você aprende a se defender. E você aprende a se defender não só fisicamente, mas isso reflete na sua capacidade de se defender mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Nós, Franci Carmen, nós temos os nossos limites. Então, vamos imaginar que a gente vive aqui dentro de um quarto. E aqui a gente está no meio. Cada parede dessa é uma área da nossa vida que a gente precisa cuidar. Então, a gente tem a parte física, emocional, mental e espiritual. Dessas paredes para dentro, é completa responsabilidade minha cuidar. Ninguém pode vir aqui cuidar de mim. Então, eu preciso enxergar esses limites e eu preciso ter força interior o suficiente para cuidar desses limites. Cuidar do meu espaço mental significa que eu vou escolher os meus pensamentos. Eu vou tomar as minhas decisões baseadas nas minhas convicções e dos meus valores. E eu vejo que isso é uma coisa muito difícil, até para a gente que é mulher. Exatamente. Eu só vou pedir aos meninos, se tiver a imagem dela lutando, não sei se é assim que a gente fala. Sim, praticando. Praticando o Calary. Se vocês estiverem aí, tá aí, mas vamos ver, Então, vai explicando para a gente, por exemplo, esses movimentos, então né? O que significa? Bom, esses movimentos são movimentos de... A gente treina... a gente treina muitos movimentos que envolvem flexibilidade, que envolvem a capacidade de... Imagina, você precisa desenvolver autoconfiança para fazer isso, né? Senão... A questão do quadril, né? Que a gente fala, a gente até conversou em outros momentos, sobre que as nossas emoções, o medo, a vergonha, fica muito localizado no quadril, não é isso? Sim, medo, vergonha, insegurança. O quadril travado, se você tem um quadril travado, com certeza você é uma pessoa que tem mais vergonha, que tem mais medo, que tem mais insegurança, por diversos fatores que aqui eu não vou entrar nesse ponto. E o Calary, o trabalho do Calary no quadril é muito forte. São muitas posturas de quadril muito aberto, de pés afastados, que você vai ter que ir criando essa força. Então, vai acontecendo um processo somático que ali está acontecendo no corpo, aliviando emoções, aliviando travas, que impacta na nossa mente, impacta nas nossas emoções. Legal. E na maneira que a gente se sente. Eu percebi a diferença. Talvez até o fato de eu ter tido coragem hoje de estar aqui vestindo um sari, de estar indo para o evento vestida de sari. Hoje eu faço os meus eventos vestidas de sari. Provavelmente foi a força que eu conquistei através dessa arte marcial, de assumir de assumir o que eu quero. Legal. E aí, você falando aí, eu pensando no nosso mundo aqui, né? Então, por exemplo, mulheres que estão aí no mundo corporativo, que muitas vezes elas eu não consigo meditar, eu não consigo fazer um yoga, que às vezes elas acham que é mais lento e tal. E aí você falou que é um tipo também de meditação ativa, né? É um tipo de meditação ativa. Então, seria uma arte bem interessante para qualquer mulher, mas vamos lá, eu estou aqui focando no mundo que eu vivo também, nesse mundo corporativo, que ainda existe muito machismo, muita violência emocional contra a mulher, essa coisa da mulher não ter coragem de estar numa reunião e se posicionar, de dizer um não, de repente vem ali um líder, um superior, cometendo abuso mesmo, e ela saber se posicionar, se defender. Então, eu acredito que seria muito interessante, né, para orientado assim, esse Calary, uma turma, por exemplo, de mulheres que trabalham no mundo corporativo.
É incrível porque, por exemplo, para uma mulher que não se vê ainda meditando e fazendo yoga, ele vai ter um efeito energético, meditativo, com uma prática intensa, que vai fazer ela suar, trabalhar o corpo inteiro. Porque parece que tem que ter também uma questão do olhar, né? Sim, o foco. A gente trabalha foco, firmeza. E tem uma coisa interessante para uma mulher também que está no mundo corporativo, é que às vezes, eu digo isso porque eu venho do direito, e eu sei o que é entrar num tribunal, num fórum, e ter uma pessoa que duvida da sua capacidade, que olha para você e desmerece porque você é mulher. E eu sei como as lágrimas vêm nos nossos olhos e a gente é emocionalmente afetada com aquilo. Sim. Eu tenho certeza que uma pessoa que pratica algo como Kalaripayattu, ela desenvolve uma força tão grande que ela olha para a pessoa tentando diminuir ela e, ao invés de ela se deixar ser afetada, ela olha para a pessoa e pensa como essa pessoa é pequena. E eu não vou nem deixar as minhas emoções serem afetadas pela pequenez dessa pessoa. Então, eu fico mais firme. Eu consigo... Porque a gente tem o nosso lado emocional e a gente tem o nosso lado racional. Mas, às vezes, quando a gente não é acostumado com essa energia do fogo, o nosso lado emocional toma conta da gente. Sim. Então, e a capacidade que eu tenho de ser mais fria e dominar as minhas emoções? Ali naquele lugar. E não me deixar... Porque, às vezes, você perde até os eixos. Sim. Você fala o que você não gostaria de falar. Você se expõe, você se vulnerabiliza em lugares que não é para você se vulnerabilizar. Às vezes diz sim quando queria dizer não, né? Isso, acho que a gente tem que ter... Ser mulher é, sim, integrar masculino e feminino. Eu só consigo ser suave e feminina nos ambientes que é para eu ser suave e feminina, porque tem um lugar para ser, quando eu tenho confiança interior. Quando eu sou forte por dentro, eu posso ser suave por fora. Quando eu sou fraca por dentro, eu não vou conseguir ser suave. A minha suavidade por fora é uma mentira. Ou eu vou ser aquela pessoa... Eu tenho certeza que você já viu, Franci Carmen, essas pessoas que são muito fortes por fora, mas basta alguém falar alguma coisa, essa pessoa perde completamente o controle. É, tipo, como a gente fala, sai das estribeiras, né? Exatamente. Assim. Então, ela só é é uma então, casca. não é forte, Não né? é forte. Ela tá usando uma casca. Então, tem uma história que é muito interessante. Tinha uma mulher que ela era muito doce. E ela tinha essa capacidade, essa doçura, mesmo num mundo tão difícil como a gente vive. E uma pessoa chegou para ela, assim, como é que ela conseguia ser tão doce? Ser uma pessoa tão calma, assim, mas de um lugar de tanta integridade, serena, né? E aí ela falou que porque quem é forte não precisa provar que é forte, porque já é. Eu não preciso provar algo que eu sou para o mundo. Então, esse reconhecimento da minha força, que todos nós temos, mas não é cultivada. Sim. E aí você aprende tudo isso vivenciando, estudando Vedanta, não é isso? Exatamente. Eu sei que você também dá aula de yoga para mulheres e, enfim, ensina mulheres a se sentirem mais autoconfiantes nos relacionamentos. Eu observo muito também, por onde eu ando, conversando com as mulheres, às vezes vendo, participando de alguma coisa, que realmente as mulheres elas estão muito... Isso aqui a gente tá vendo aqui algumas imagens dos lugares que você viveu agora, há pouco tempo, não é São isso? lugares que eu vivo na Índia. Esse, na verdade, é à beira do rio de uma das casas que eu fico estudando. Aí sou eu vestida de sari num templo, fazendo uma oferenda. Aí é uma imagem, é a arte tradicional do Kerala, aí é uma das imagens... A Índia tem uma grande reverência à Mãe Divina. E a Mãe Divina em todos os seus aspectos. Então, são todos os arquétipos que compõem a nossa vida. Então, nós temos essa guerreira interna. Sim. E a Índia, né, essa cultura, ela traz todas essas imagens desse lado feminino. Certo. Então, essa Mãe Divina, em vários momentos, ela aparece de uma forma diferente? Isso, ela aparece de muitas formas diferentes. Ela aparece como a mãe, dona de casa, que tem filho. Ela aparece como uma guerreira. Ela aparece como uma mulher
que não é a mãe, mas o arquétipo da amante. Ela aparece como uma mulher compassiva, ela aparece até existem imagens dela como uma mulher, como uma senhora mesmo. Que você vê a pintura, ela tá velha. Sim. Eles reverenciam cada fase da vida de uma mulher como divina. Então, você vai ver, na Índia tem muitos deuses, a gente fala Sim. isso. Mas não é que tenha muitos deuses, é que, na verdade, eles usam essas simbologias para fazer com que a gente aprenda sobre cada fase da nossa vida. Então, vai ter a deusa que representa a nossa fase da infância, da adolescência, de quando a gente menstrua. Legal. Então, tem todo o ciclo da vida humana dentro dessas deidades. E quando você atende, por exemplo, as mulheres que você faz mentoria, e são diversas situações ou elas vão muito buscar por conta de relacionamento? Eu recebo muitas mulheres que vêm buscar com relação a relacionamento. E desconexão consigo mesma, falta de prazer, não conseguem celebrar, estão sempre nesse modo de defesa, nesse modo de planejamento, parece que nunca a vida está boa. Então, eu ensino elas a relaxar, através da respiração, através da dança, através do corpo. Eu não preciso dar nada que ela não tenha, não é um ensino verbal, é mais técnicas corporais e, de repente, ela encontra o que ela precisa encontrar. E que para muitas que estão aqui assistindo agora, né, esse nosso bate-papo, pode parecer assim, quando a mulher, por exemplo, ela nunca ouviu falar em nada disso, ela pode estar pensando assim, meu Deus, que viagem essa conversa, né? Com certeza. Que viagem. Mas, assim, o que a gente pode dizer é que você se permita, né? Nesse início de ano, a gente está iniciando um novo ano, então se permita conhecer, pelo menos, ter essa curiosidade. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de aprender coisas diferentes, ver, e aí depois eu escolho se eu sigo aquilo ou não. Né? Mas é interessante porque senão a gente não traz novidade para a nossa vida, fica aquela coisa esquisita, a mesmice. É que essa tradição, o que eu acho interessante dessa tradição, primeiro de tudo, é que não existe nada de conversão. Então, você pode praticar yoga anos da sua vida e você não precisa tem nada a ver com religião, né? Isso, eu sigo, porque eu decidi seguir. Sim. Mas quando eu comecei a praticar yoga durante anos da minha vida, eu nunca me via realmente como uma pessoa religiosa hindu. E eu tenho várias alunas, não existe esse processo de conversão. Você precisa se converter a isso, você precisa aceitar a minha verdade. Não existe isso na tradição védica. Não existe um profeta, não existe um messias, que você precisa acreditar nele e negar todos os outros. Sim. Isso não existe. Existe uma exploração das possibilidades que um ser humano tem. Uma exploração através... Quantas técnicas de yoga existem? Então, existem diversas técnicas respiratórias, diversas técnicas de movimento corporal, diversas técnicas de visualização. A gente sabe que a ciência hoje tem pesquisado muito sobre o yoga e é comprovado. Não é mais uma coisa que é só mística. Antigamente, talvez as pessoas mais céticas poderiam dizer, isso é só misticismo. Hoje, se você fizer uma breve pesquisa no Google, você vai ver que os efeitos do yoga são muito catalogados. E ainda são efeitos muito pequenos que são catalogados, porque eu tenho certeza que com mais pesquisas eles vão descobrir as profundidades que essa prática pode trazer. Yoga, a dança clássica, essa arte marcial, porque é tudo construído na mesma fundação, que é para olhar para você, para se conhecer melhor, para respirar um pouco, sai um pouco daqui e vem para cá, e vem para a barriga e desce, porque a gente está o tempo inteiro pensando. Sim. Tem gente que acha que só existe vida se você estiver pensando. Se eu não estiver pensando, parece que você não existe. É um modo que a gente foi treinada desde criança. Tudo é pensar. Por exemplo, até nessa história do feminino, reconexão feminina. As pessoas querem ficar pensando sobre isso. Não é pensar sobre isso. O feminino, quando a gente pensa em feminino e masculino, essa polaridade, o masculino é o pensamento, é a racionalidade.
Até o hemisfério direito do cérebro, que é o dito masculino, ele é racional, ele é lógico, ele é linear. Quando a gente fala no feminino, que está relacionado com o nosso hemisfério direito, a gente está falando... Esquerdo? Não, Ou o feminino é o direito. É o direito e o masculino o Isso, esquerdo. é o esquerdo. O hemisfério direito, ele é musicalidade, intuição, empatia. Enquanto o hemisfério masculino é individualidade, é eu contra o mundo, que é importante também. O feminino é eu e o mundo. Eu me senti conectada a tudo e todos, a todos os seres. É a criatividade, é a musicalidade, são as sensações. Então, o feminino pede criatividade, criação de coisas novas. Ele pede conexão com o corpo, com os sentimentos, com as sensações. O pensamento... Então, a gente está vivendo uma época que ou as pessoas têm essa dualidade, elas querem ser muito racionais, mas é impossível evitar as emoções, elas conhecem pouquíssimo das emoções, Verdade. explodem, não sabem lidar, não têm controle nenhum, e acham que o que elas têm que fazer é suprimir mesmo. Vamos segurar, suprimir, né? segurar, vamos suprimir tudo. E o feminino é, na verdade, entrar em contato, conhecer. Imagina se você passar a sua vida inteira, Franci Carmen, e você não tirar um tempo, não precisa tirar a sua vida toda, tirar um tempo para se conhecer. E aí é em todos os aspectos, né? Tanto na parte da vida pessoal, da vida profissional. Eu acho muito interessante. E aí você fica falando e eu termino levando sempre para o mesmo lugar onde a gente vive muito, que é o ambiente, né, das empresas. Como seria interessante que se as empresas pudessem proporcionar momentos assim, sei lá, de dança, de coisas diferentes, uma arte dessa, o quão elas iriam ganhar. Porque as pessoas iam ter mais leveza, mais criatividade na solução dos problemas, com elas mesmas, menos absenteísmo na empresa, né? Porque a pessoa passa a conviver melhor com suas emoções, então adoece menos. Então, essa parte de liderança, essa liderança de corpo e alma que eu chamo, é algo muito importante, mas que, infelizmente, a maioria ainda não entendeu. E aí, o que se foca muito dentro das organizações? Resultado. Como se a pessoa fosse uma máquina. Resultado, e vamos lá, e e todo mundo lá. Aí, um monte de gente com burnout, principalmente quem tem cargo de liderança, porque aí ele tem que, né, cobrar quem está abaixo ali na hierarquia, como ele recebe pressão de cima. Então, assim, é importante demais que os empresários, né, que os líderes, a alta liderança, comece a entender que se a empresa é feita de gente, a gente precisa fazer algo diferente. Se até agora, do jeito que está vindo, as pessoas estão adoecendo, e isso vale também para quando você presta um serviço, por exemplo, eu já passei por situações de pessoas, mulheres, me prestando algum serviço que essa mulher está totalmente desconectada. Sim. Ela, sabe, ela diz uma coisa, mas faz outra. E aí a gente não tem mais vontade de fazer nada com aquela pessoa, porque ela não atendeu ali da melhor forma. São pequenas coisas, nuances que ela não enxergou, porque ela está muito focada em resultado. Então, assim, ela já te conseguiu aqui como cliente, tu já deu o dinheiro para ela, agora ela também não está mais se importando contigo, ela já vai correr ali para o outro. Então, você vê que ela está muito nessa coisa só do fazer, do físico. Né? Ela não está nem se percebendo que ela não está agindo da forma adequada. Sim. Não Olha, é isso? Isso é tão interessante. Eu tenho uma amiga que estuda comigo essa tradição, e ela é uma mulher dos Estados Unidos, e ela foi convidada agora para Paris para o Encontro Global pela Paz. Sim. Então, ela disse que eram várias pessoas ali para discutir a paz. E ela falou, Juliana, eram líderes. Era incrível como, visivelmente, essas pessoas não estão em paz com elas mesmas. Pois é. Eu vi diversas cenas e diversas maneiras das pessoas se expressarem
que era visível que as pessoas não estavam em paz. E elas não estão em paz. E estão lutando pela paz. E elas estão com essa intenção de criar paz fora. Mas de onde vai vir essa ideia de criar paz fora se dentro de mim tem conflito? É. O que você está falando é verdade. Imagina, você tem uma empresa. A pessoa que te atende, vamos dizer, a gente está trabalhando o serviço, oferecendo nosso serviço para as outras pessoas. Um salão de beleza, por exemplo. Você quer chegar no salão de beleza, Franci Carmen? Como é que você quer se sentir? Eu quero me sentir bem. Você quer que a pessoa olhe para você? Exatamente. Ela olhe para você, que ela tenha uma calma, que ela tenha um cuidado. Você não quer olhar, você não quer chegar no salão e ver visivelmente que as pessoas ali são tratadas só como objetos tipo de mais produção. Um número que chegou mais ali. Um número. Você quer ver na equipe que o dono daquela empresa está cuida, né? Dos funcionários. Hoje mesmo eu passei por uma situação que eu fiquei assim chocada, né? Eu estava numa empresa que tem até um certo nome e tal. E aí 2 funcionários dessa empresa estavam reclamando sobre uma situação lá, assim, meu Deus, é básica e aquela liderança, aquele empresário não está vendo. Então, assim, pessoas de muito tempo trabalhando lá e se sentindo desrespeitada, se sentindo não valorizada. Mas por quê? É tipo uma cadeia. Então, essa pessoa, esse dono, essa empresária, enfim, ela não tá zero conectada com ela mesma, com as emoções, com tudo, para entender quem ela é como ser humano, para depois ela saber cuidar do outro. Então, fica essa bola de neve. Aí fica o empresário reclamando que não tem pessoas engajadas e as pessoas não estão engajadas porque ele não sabe tratar bem, não sabe respeitar. Porque ele não sabe liderar. Se sentem respeitar, ele não sabe liderar. Então, é algo sério que eu gosto muito de falar sobre isso porque eu busco fazer isso nas nossas empresas, né? Meu esposo também. Eu vejo que funciona e que muitos ainda não estão entendendo, né? Porque acho que é bobagem, acho que não tem tempo. Eu não tenho tempo para isso é bobagem. Eu vou fazer um curso de vendas, eu vou fazer um curso de finanças, eu vou fazer um curso, seja lá do que for. Menos eu vou parar para olhar para mim, fazer uma terapia, sei lá, fazer alguma coisa. É tão interessante nessa questão de... As pessoas são muito preocupadas com a técnica. Sim. Técnica. Mas se não tiver por trás da técnica um coração, paixão, visão, a técnica não funciona. Verdade. Porque a gente está lidando de pessoa para pessoa. Se a gente pega os maiores líderes, as pessoas que hoje, por exemplo, são comunicadores, a gente olha para o digital, quem é que... Não é técnica. Não muita emoção. O que engaja é a emoção. É a emoção, é a paixão. Tem gente que vem para mim porque eu também trabalho com comunicação. Aí tem gente que vem para mim e fala assim, minha comunicação está travada. E a comunicação da pessoa está travada porque ela está achando que a comunicação é técnica. Ela não está olhando para ela mesma. Ela está querendo se comunicar, por exemplo, ela quer se comunicar para converter clientes. Verdade. E aí cria, às vezes, até um personagem, né? E por exemplo, uma roupa que não tem nada a ver com a essência da pessoa. E um personagem mesmo, até nessa questão das palavras que usa. Vai gravar um story e fica falso. A pessoa não consegue vender, as pessoas não se conectam. Falta uma conexão interna. Quando essa conexão interna existe, que a pessoa sabe por que está ali. Ela sabe por que ela está fazendo aquilo, porque ela olha para ela dentro dela constantemente. Ela tem uma força, essa pessoa. Ela tem uma luz. Ela vende. Ela está apaixonada. Por exemplo, imagina você chegar numa empresa que a pessoa que está trabalhando, vendendo roupa, ela está apaixonada. A chefe dela fez questão, a líder mesmo mostrar a paixão por cada peça de roupa, por explicar aquela história. Ela tem essa energia, sabe? Sim, envolvimento. O envolvimento. Né? Imagina, a pessoa vende a roupa, a pessoa às vezes não quer nem comprar e compra. Já aconteceu. E não só compra, a pessoa vira uma fã da tua marca. Eu agora estava em São Paulo e eu conheci
uma loja de roupa em São Paulo que só vende tecidos naturais. O jeito que a dona, eu conheci a dona, que ela fala da loja para mim, não é à toa que a loja dela é super bem frequentada por grandes influenciadores, influenciadoras, por grandes líderes, mulheres que estão liderando nesse cenário de autoconhecimento, todas vão na loja dela, porque a paixão com que ela fala das roupas, eu até virei assim fã. E do porquê que, né, que ela oferece tá fazendo aquilo isso. e tal. E ela é uma mulher que ela está sempre falando de autoconhecimento, de meditação. Então, ela chama os funcionários. Quando ela faz vivências dentro da loja dela. Então, ela chama profissionais como eu, como outras professoras dentro da loja dela. E os funcionários dela participam. Legal. É importante você falando aí. Eu lembrei aqui que a gente faz muito isso também lá na Discar, né? Que é uma empresa de... Vende cerveja, enfim, bebida em geral. Mas, assim, hoje a gente tem um programa lá, que é o Despertando o Seu Melhor, que eles meditam, eles falam sobre meditação, eles falam sobre autoconhecimento, né? E é o quê? A grande maioria de colaboradores nossos... são homens por conta que dirige caminhão, essas coisas é mais difícil a gente achar mulher. Mas eles gostam. Quando a gente iniciou, eu achei que não ia ter tanta, assim. Né? E eles gostam todo sábado pela manhã. Né? Tem aquele momento, tem um tema que a gente sempre busca trazer pro dia a dia deles, mas trazendo esses outros temas que não é comum para eles, né? Na vivência deles. E como isso é legal e eles vão cada vez mais se sentindo valorizados. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que é um caminho, realmente. Se a gente trabalha com gente, né, a gente tem que ir. E uma das coisas da liderança é o quê? É expandir consciência, né? É ensinar de alguma forma. E, Franci Carmen, vocês estão atualizados. Porque é isso, existem diversas pesquisas que mostram que quando você oferece esse tipo de ambiente dentro da sua empresa, os resultados são melhores. Com certeza. Então, não é isso que eu estou falando. Não é mais achismo. Já é comprovado. Já é comprovado com diversas pesquisas. Então, antigamente podia até ser achismo, acredito ou não, vou comprar ou não essa ideia. Mas a partir do momento que existem diversas pesquisas em diversos setores falando que sim, é verdade, sim, aumenta os resultados, melhora a conexão entre a equipe, melhora as dinâmicas, as vendas, a produtividade. Por que não fazer, né? Não fazer é burrice. É não estar atualizado, na minha visão, eu digo sabe? assim, gente, quer ganhar mais dinheiro? Cuida das pessoas. Lógico, tem essa intenção, porque eu digo muito, não é ganhar dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas é ver esse propósito mesmo, né? Exatamente. É entender, se sentir bem, entender que ali, aquelas pessoas que estão ali fazendo parte do seu negócio, de alguma forma você tem uma missão de ajudar essas pessoas a evoluir de alguma forma. Em primeiro lugar, você tem que buscar sua evolução, né? Sua melhora contínua, e depois tá trazendo isso para essa equipe, que é assim que a prosperidade acontece, né? Todo mundo vai. Isso é uma postura bem nobre. Que eu acredito que tem muita gente que tem medo. Medo do funcionário ou do líder ser treinado e ele ser melhor do que eu. Exatamente. Aí é insegurança, né? Exatamente. Juliana, eu quero te pedir licença, que a Lara já está bem ali, para eu falar dos nossos patrocinadores, né? Das marcas que estão aqui com a gente e que nos ajudam a colocar esse podcast no ar, né? Trazendo tanta história legal como a sua. Então, Madame Petit é uma loja que eu já era fã. Fiquei mais ainda depois que um dia eu precisei delas. Assim, pedi, eu ia fazer um bazar beneficente. E era lá no início que eu comecei a comprar alguma coisa lá. E elas foram tão solistas, me ajudaram, me emprestaram coisas. Então, é uma loja que, além de eu já gostar por conta da qualidade das roupas e tudo, elas me encantaram também nesse relacionamento. Então, Madame Petit agora está com a gente. Agradeço demais. E se hoje o meu look, né? Como os outros que vocês já viram, é Madame Petit. Então, roupas lindíssimas. Se você quiser, tem aí o QR Code na tela. Você pode passar a câmera do seu celular e ir lá direto para o Instagram delas, que realmente vale muito a pena. É uma loja aqui piauiense, né, da nossa terra. Agradecer também o Salão Unique,
que é um salão também de outra mulher maravilhosa que já veio aqui e que me ajuda lá, né, com os meus cabelos, faz tratamento e tudo mais. Muito legal. Também tem um QR Code aí na tela. É um salão também piauiense, que vale a pena você conhecer, porque é feito com muito propósito. A Érica, ela decidiu, né, empreender nessa área por conta de uma necessidade que ela teve do lúpus, que ela perdeu os cabelos, e aí depois ela foi, né, estudar e tudo. E hoje ela oferece esse tratamento para as mulheres. E também a Discar Distribuidora, que é a empresa primeira que acreditou na gente e que patrocinou e que acredita muito no poder feminino. E agradecer também, são empresas que estão no Maranhão, Caxias e Presidente Dutra. E estão aí, graças a Deus, prosperando, porque elas acreditam muito na gente e em coisas boas, né? E eles acreditam em contribuir. Na realidade, é uma maneira de contribuir, porque isso aqui fica para o mundo, né? Tá na internet e vai para o mundo. Posso até falar que a Discar já me Sim, contratou. A Juliana já foi lá. Já né? fui para a Discar, fui fazer um curso de comunicação para os líderes. E os homens amaram, né? Incrível. Eu fiquei assim, impressionada, porque geralmente mulher que se encanta mais com isso. E lá no dia, eles ficaram assim, meu Deus, dona Francisca Carmen, tô adorando e tal, porque foi uma forma totalmente diferente. Foi quando eu te falei, né, que eu não queria levar... Juliana, eu poderia procurar um curso de oratória, uma técnica e tal, mas eu queria exatamente falar de outra forma sobre comunicação. E eles amaram, então eu sempre estou buscando levar algo novo, né? Algo que sai assim fora totalmente da caixa, e eles gostam muito, aplicam no dia a dia. E não é à toa que a Discar cresce a cada ano, bate todas as metas. É uma das melhores empresas do Brasil, né? Das melhores revendas. Então, é um trabalho em equipe, na realidade, né? A gente, como empresário, dono, a gente está ali vendo o que a gente pode fazer. Eu digo muito que a gente está aqui, na base, né? Dizendo o que vocês precisam. Vocês precisam disso, a gente vai dando as ferramentas e eles vão realizando o trabalho. E cada um é importante, sempre, desde 1994, quando a gente iniciou a empresa. Eu sempre dizia, olha, aqui, quando eu estava fazendo seleção, que eu fazia muito, né? As entrevistas, eu dizia, aqui, o gerente não é mais importante do que a pessoa que limpa a empresa, do que o jardineiro, do que o que vai entregar a caixa lá no bar do seu João. Todos são importantes, porque todos têm algo muito importante a fazer e a contribuir. Então, eu sempre coloquei essa cultura lá, falava sempre. Todos os momentos que a gente pode, a gente fala. E eu fico super feliz, porque é incrível como é uma coisa natural. A gente tem um grupo de WhatsApp, e aí eles ficam lá. Quando alguém... Essa semana mesmo disse, olha, eu estou completando 8 anos de empresa. Quero agradecer. Essa empresa é maravilhosa. Me sinto respeitado e tal. Então, assim, a gente fica feliz. Não, assim, a gente, quando tem que falar as verdades, a gente fala, né? Claro. Quando tem que dar aqueles feedbacks mais corretivos, a gente dá. Mas a gente cuida, quando eu falo liderança de corpo e alma. Uma vez eu até li um livro de Madre Teresa de Calcutá também, que é bem interessante, o jeito que ela liderava. E a gente tem que liderar dessa forma como uma mãe e um pai faz. Né? Então, assim, querendo o bem, querendo que aquela pessoa se desenvolva, mas também falando o que precisa ser falado, claro. Né? Corrigindo o que precisa ser corrigido. E também a gente se coloca muito... sabe assim, se a gente falar uma coisa aqui e não fizer sentido nenhum, diga. Porque, às vezes, o vendedor que está lá na rota, às vezes não, sempre, é ele que entende muito mais do que vai funcionar lá na rota ou não. Né? Então, assim, alguém que está ali dentro todo dia, naquele dia a dia. Então, a gente coloca muito isso. Vamos colaborar, vamos conversar, respeita a fala das pessoas. Mesmo para dizer um não, a gente escuta e diz, olha, nesse momento isso não vai dar certo, por isso, por isso e por isso. A gente não ignora. Sim. Aí a pessoa se sente respeitada. Exatamente. Porque primeiro você está olhando para ela, você não apenas está corrigindo ela o tempo inteiro. Ela vai receber a crítica de um outro lugar, do lugar de essa equipe quer que eu cresça. Sim. Essa equipe quer que eu dê o meu melhor. E não só esse chefe está me humilhando, eles, sabe, só querem me explorar, não me valoriza. Então, faz toda a diferença, Francisca Carmen. Vocês estão agindo, né,
como já está sendo... É isso, né? Os estudos têm mostrado que esse tipo de liderança promove exatamente esse ambiente de crescimento, que todo mundo cresce, que todo mundo quer estar dentro, que todo mundo entende o propósito. Não é mais... não é que eu sou funcionário, não é que eu sou faxineira. Eu participo de um propósito. A gente fala sentimento de dono, né? Todo mundo tem que ter esse sentimento de dono. Mas vamos lá, Juliana, me fala um pouco mais de tudo isso que você vivencia lá na Índia. O que te torna... Às vezes, quando eu já fiz um curso com você online, né? Bem faz tempo, mas, enfim, foi o primeiro contato. E a gente percebe que você é uma pessoa que transmite segurança. Lógico, a gente sabe, como qualquer ser humano, como você mesmo falou, seus mestres lá, seus mentores lhe encaminharam para o Calary, porque achava que você precisava, né, desenvolver mais ainda essa segurança interna. Isso. Mas você acredita que essa coragem, né? Porque eu acho que é coragem. Quando eu olho assim, eu vejo como uma atitude de muita coragem, sair daqui do Piauí, e andar pelo mundo, né? E vai para um lugar totalmente assim, que a cultura é totalmente diferente, distante da família, distante dos amigos. O que mais, vamos dizer, nesse tempo todo aí, ou pelo menos nessa última jornada que você fez, o que teve alguma situação, algo que você se viu assim muito fragilizada ou temerosa mesmo, com medo? E como é que você utilizou esses seus conhecimentos que você já tem para sair dessa situação? Por quê? Porque eu estou perguntando isso. Porque nós todas, né, mulheres e homens também, passam por situações assim, e nesse momento a gente se sente muito pequena, a gente se sente muito impotente até. Né? E como é que a gente faz para dar essa... Eu quero falar de duas situações. A primeira situação é assim. Não é de ter me sentido impotente nem temerosa, mas de ter questionado o que eu estou fazendo da minha vida. Então, eu me propus a morar nesse vilarejo. É um vilarejo que não tem nada. Assim, eu tenho a bênção de ter a minha comunidade online. São pessoas, inclusive, agradeço a todas as pessoas que assistirem, que são da minha comunidade, porque quando você compra um curso meu, uma mentoria, você está investindo diretamente nessa minha jornada. Sim. De estudar, de ter acesso a esse conhecimento que eu compartilho. Sim. E teve um momento que eu estava nesse vilarejo, lá não tem restaurante, lá não tem... É muito pequeno mesmo. Então, eu morava na casa dos meus professores. E eu me via muito feliz, vivendo uma vida muito rica, apesar de muito simples, muito rica. Sabe, eu sentia o meu coração quente. E eu percebia, Franci Carmen, que toda vez que eu pegava o meu celular e que eu ficava rolando o feed do Instagram, eu começava a me questionar sobre o que eu estava escolhendo para mim. Sobre se eu estava no lugar certo, se eu era boa o suficiente, se eu não estava perdida, por que eu não estou usando esse mesmo dinheiro, por que eu não estou na Europa, por que isso? Eu começava a me questionar das minhas escolhas. Isso quando você fica... Sabe o que você fica assim no feed? Eu hoje em dia até falo assim, que você tem que aprender a consumir conteúdo ativamente, não passivamente. O que é passivamente? O algoritmo manda e eu estou lá. O que é ativamente? Eu vou seguir e olhar o conteúdo das pessoas que me inspiram, que se comunicam diretamente com a minha alma e com o meu propósito. Eu vou, olho e saio. Eu não fico ali passando. Então, toda vez que eu percebia que eu estava nesse consumo passivo, recebendo todas aquelas... Eu começava a me sentir triste, Franci Carmen. E a gente está vendo muito isso, né? Muitas pessoas angustiadas, depressivas. Isso, angustiada e me questionando sobre mim mesma e olhando para mim, me colocando, me inferiorizando, me achando menor do que eu sou, achando que eu estou perdendo meu tempo, como se a vida da pessoa, nossa vida fosse linear e tivesse que ser linear e que fosse, sabe? Aí eu decidi, eu vou controlar o meu uso das redes sociais. Eu não vou me permitir, quando eu perceber que eu estou há mais de 10 minutos, porque às vezes a gente está trabalhando. Ou seja, eu estou postando conteúdo, estou respondendo as pessoas da minha comunidade, tudo, isso é uma coisa. Mas 10 minutos ali, rolando o feed, passou 10 minutos, eu não fico ali mais. Consumir passivamente o que o algoritmo me manda
eu não vou fazer isso mais. Então, eu comecei a desenvolver uma disciplina na minha vida para ter saúde mental. Porque eu estava vendo que a minha saúde mental, morando na Índia, fazendo yoga, minha saúde mental estava indo. Então, mesmo uma pessoa que faz todas essas práticas de meditação, de yoga, se você não tiver uma maneira de consumir, se a gente não entender a maneira... Porque é uma coisa muito nova, consumir conteúdo. A gente não nasceu com isso. Então, é uma coisa... Está presente, né? Isso. A gente está aprendendo a lidar com os efeitos das redes sociais na nossa vida. A vida de todo mundo hoje em dia está ali dentro de alguma maneira, do nosso trabalho. A gente está se comparando com as pessoas e as pessoas estão mostrando um recorte de suas vidas. A gente se compara às vezes e queria a vida da fulana e a gente não faz ideia do que a vida da fulana realmente é. Verdade. Fora da rede social. Então, a gente tem como sociedade, eu acredito que eu, você, todo mundo que está aqui dentro desse estúdio, acho que a gente tem como sociedade, a gente tem que aprender a usar a rede social. E tá no controle assim, é do que a gente saber escolher também, Exatamente. Né? Não pegar tudo que aparece na frente. Isso, é isso que eu chamo consumo ativo. Um consumo ativo. Usar ativamente, que é eu escolho como eu uso e não passivamente. O que me mandarem, o que o algoritmo está me mandando, eu vou ficar aqui. Então, isso para mim foi um divisor de águas na minha vida, assim. Observar isso tão claramente acontecendo, porque eu vivia... Olha, Francis Carmen, eu estava feliz, me sentindo energizada. Eu ficava no meu celular, daqui a pouco baixava, assim, uma coisa, sabe? Então, primeiro isso, que eu acho que isso é uma grande lição. E essa vivência lá, como era a rotina para as pessoas que nunca, né, não têm a noção de como é viver num vilarejo desse, assim, o que eles realmente valorizam e como é? Porque a gente olha as mulheres felizes, assim, alegres, né? Quando a gente vê, assim, de alguma forma, uma dona de casa, vamos dizer, desse vilarejo. Sei. O que eles... Como é a família, o que para eles é felicidade, o que para eles é sucesso, né? É muito interessante, Francis Carmen, essa pergunta, porque a gente sempre quer se comparar, né, com a maneira que as pessoas vivem. Eles têm um valor muito grande pela família. Eles não têm a visão individualista que nós temos, eles são mais coletivistas do que nós. Então, é viver em família, viver em comunidade. Eu vou te dar 2 exemplos, 2 histórias que para mim marcaram muito. Então, o meu professor, ele é casado, a mulher dele é dona de casa, ela cozinha a comida mais gostosa que eu já comi na minha vida, a comida dela é muito saborosa, ela fazia todas as minhas refeições, então eu pago para ficar lá, eu pago tudo, alimentação, e fico lá, sendo muito bem cuidada. Contribuindo, aprendendo. Então, primeiro sobre a minha rotina. A gente acorda muito cedo, a gente vai fazer as nossas meditações, e o Kalari, esse vilarejo de Kalari, o Kalari ele tem uma parte muito grande de Ayurveda, medicina. Então, a gente faz os próprios óleos que a gente usa. Então, a gente tem que passar óleo nas nossas articulações, porque isso ajuda a nutrir o corpo por dentro, né? Todo dia? Todo dia. Porque o que acontece? Isso é uma coisa do Ayurveda. As articulações vão ficando duras. Sim, eu estou querendo saber disso. Então, essa vai ser bom para mim. Essa oleação, essa gordura que a gente passa fora, esse óleo, ele penetra e vai para as articulações. Então, as articulações ficam... É como se você estivesse lubrificando mesmo. Legal. Então, isso é parte da rotina ayurvédica, né? Do autocuidado para a longevidade. Então, a gente faz isso todos os dias, aí tem meditações específicas e depois tem a prática do Kalari, que dura, em geral, 2h30, uma prática intensa, uma prática longa. Depois, café da manhã, comida vegetariana, não tem geladeira na nossa casa, então... É mesmo? Sim, então toda a comida é feita hoje, comida hoje. Meu Deus, e tem época do ano lá que é quente? Tem, mas a comida... Na Índia tem muita feira. Então, é muito normal em toda ruazinha, em todo lugar ter feirinhas. E eles são muito bons em fazer comida com legumes. Então, eles fazem tudo do zero. Então, o leite de coco vai ser tirado o coco, vai ser feito o coco. Tudo é feito do zero. Então, não se guarda nada em geladeira, sabe? E tem época quente. Tem época mais úmida, mais seca.
Lá é úmido, é perto do rio, mas é tudo assim. Então, tem essa dinâmica, sabe? A comida é deliciosa, é fresca. Aí, depois disso, eu tenho um tempo de descanso, porque a prática é muito intensa. Então, depois eu vou estudar, né? Tem literaturas para serem estudadas sobre os pontos, a gente chama de ponto de Marma. Então, são vários pontos no corpo que eles servem, na arte marcial, eles servem para matar, mas eles também servem para curar. Porque antigamente, imagina, essa é uma das artes marciais mais antigas do mundo, tem mais de 3 mil anos de história. Então, antigamente, você vai com seus guerreiros, não tem hospital. Então, eu preciso saber resgatar o meu guerreiro quando ele é atingido. Então, eles aprendem a parar hemorragias, se for possível. Então, existe um treino bem grande de... Por exemplo, eu já vi professor meu... Sabe, a pessoa estava com uma artrose, assim, não conseguia fechar direito a mão. Eu já vi meu professor fazendo uma massagem, que a gente aprende a fazer também, e a mão da pessoa fechando. Então, eles têm essa habilidade. A gente aprende várias massagens que são específicas dessa arte marcial, realmente para abrir o corpo. É uma técnica muito precisa. Então, a gente vai aprendendo tudo isso. Não é só a parte da arte marcial em si. E aí, eu também tenho que trabalhar, né? Atender as minhas clientes. Então, eu sempre separo um tempo do meu dia para isso. Interessante. Essa é a parte da rotina. E aí, eu vou contar agora as duas histórias. Sim, aí você falou que ia contar histórias. Então, a primeira história é esse meu professor tem um filho. E o filho, ele tem mais ou menos uns 7 anos de idade. Eu perguntei para ele, o nome dele é Kanna. Kanna, qual é a tua comida preferida? E ele me olhou com uma expressão de assim, sabe, de surpresa? Como quem fala assim, que pergunta é essa? Aí ele olhou assim para mim surpreso, ele falou, a comida de hoje. Interessante. Aí aquilo me deixou assim, me desarmou, porque... É como se eles fossem gratos por tudo que está ali naquele dia, né? Por tudo que está ali na mesa deles. E assim, não que eles não vivam uma vida desafiadora. Sim. Sim, eles vivem porque eles não são ricos. Sim. Vivem uma vida desafiadora. Mas você olha para a linguagem corporal, para o rosto deles, e você vê que tem uma alegria de viver, que tem paz, porque eles estão vivendo de acordo com valores, os valores deles. E quando a gente olha para uma pessoa, Francis Carmen, que está em paz, você vê. Não é uma coisa que a pessoa precisa dizer. Você sente, né? Você sente. Então, aí a outra história é, teve um dia que eu tive que viajar para ir para um casamento. Aí, quando eu voltei, eu tinha comprado uma caixa cheia de produtos naturais, cosméticos naturais. E assim, eu sei que a mulher do meu professor, ela faz o próprio óleo dela para o cabelo, ela faz tudo natural para cuidar dela mesma. E aí eu resolvi comprar essa caixa linda para presenteá-la. E aí eu dei de presente e tudo. Aí os dias passaram. Aí um dia, meu professor trouxe a caixa estava fechada, e me mostrou. E aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu dei uma coisa que eu não deveria ter dado. Acho que ela não deve ter gostado do presente que eu dei, porque ela não deve usar. Aí eu perguntei, ela não gostou? Aí ele olhou para mim e falou assim, ela amou. E aqui, quando você dá um presente para ela, antes de abrir, ela mostra para a família dela inteira. Então, ela só vai abrir o presente quando os pais dela vierem visitar ela, porque ela quer celebrar essa alegria com todo mundo junto. Olha como super diferente, né? Eles não têm uma mentalidade de individualidade, que é meu presente. Não. A Juliana me deu esse presente, vamos compartilhar esse presente com todas as pessoas. Geralmente, no aniversário tradicional indiano, é o dono da festa que vai presentear as pessoas. É bem diferente, né? Bem diferente da nossa. É bem diferente. Mas que legal. Então, eu acredito que isso tenha te transformado muito, né? Esse contato. Porque uma coisa é a gente ler um livro, a gente vê um filme, outra coisa é viver no dia a dia. Não é isso? E, como a gente fala, o ambiente nos molda. E estar num ambiente, conviver num ambiente, na casa, durante 5 meses, é muito tempo de uma pessoa que está em paz, que celebra a vida.
Ele celebra os pequenos momentos. Você vê que todo mundo come junto, ninguém nunca tem celular onde vai comer. Tá todo mundo comendo e rindo, sabe? E ali a comida é super simples, sabe? É um arroz, legumes, um curry de legumes, muito saborosa, mas uma comida simples, mas todo mundo ali. Não, a gente não come na mesa, a gente come sentado no chão. Come com a mão, sentado no chão. Então, com certeza isso nos transforma. Porque, às vezes, a gente mesmo se transforma em uma pessoa que exige muito da vida. Para ficar feliz, para celebrar. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que ter aquilo. E é tanto controle que a pessoa, às vezes, viaja, vai para um lugar incrível. E foi muito interessante. Quando eu estava voltando da Índia, eu passei um tempo na Europa, trabalhando. Aí, quando eu peguei o voo de volta para o Brasil, na fila de Paris para o Brasil, tinha uma família batendo a maior boca. Foram para Paris juntos, mas acho que a viagem não foi boa, não. Nunca mais, era assim, nunca mais eu vou viajar contigo. Meu Deus. Sabe, olha, tanto estresse, tu passou a viagem inteira sabe, que interessante, né? Não aproveita, né, aquele momento, assim. É a questão de realmente a gente conseguir viver em presença. E eu tenho muito observado isso nesse... Ah, a Laura quer fazer uma pergunta. Muito bem, Laura. Pergunte. Como a gente está iniciando o ano de 2025, né? É sempre um ano de renovação, todo mundo está buscando isso. Melhorias, né, para o ano. E aí eu queria uma prática, uma reflexão que você sugira para a gente, para alinhar essas energias, né, que você falou. Tanto a feminina como a masculina, também como corpo, mente e espírito. E que a gente possa começar o ano, assim, de uma forma mais equilibrada, melhor e tudo mais. Dicas para a gente viver um 2025 mais, né, mais assim, leve, né? Mais leve, mais... Eu aprendi ultimamente uma prática super interessante. Pega uma cartolina e aí você separa essa cartolina nas 5 áreas da tua vida. Então, trabalho, né, como tu ganha dinheiro, teu trabalho, teu estilo de vida como um todo, que é alimentação, a prática de atividade física, relacionamentos, os teus estudos e a tua vida espiritual. Ou você pode ter uma outra forma de dividir nas áreas da sua vida. E aí você vai escrever ali tudo aquilo que você sabe que está atrapalhando a sua vida e que você não quer manter em 2025. Porque é difícil, às vezes, mudar. E, às vezes, quando a gente não coloca no papel, quando a gente não fala, é mais difícil ainda. Quando a gente não visualiza, né? Isso. Aí você vai visualizar. E não é que você precisa mudar tudo de uma vez, mas vai pensando o que a cada mês, olhando para essa cartolina, porque uma cartolina é uma coisa grande, Sim. o que eu posso ir eliminando de hábito? O que é que eu posso transformar, né? Às vezes você tem um hábito e você precisa substituir aquele hábito. Então, tem muita gente viciada em açúcar. Então, tudo bem, eu adoro comer doce. Mas por que eu não substituo o hábito de comer doce, o açúcar refinado, por comer algo que seja doce, mas não tem açúcar? Porque existem várias opções. Sim. Então, você vai fazer a substituição. Mas é interessante você colocar, assim, em uma cartolina, escrever, olhar para a sua vida, porque depende de você. Depende da tua força de vontade. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Se você vai melhorando, imagina assim, a cada mês você melhorar um hábito. Um hábito. Só um. No mês de janeiro eu vou melhorar esse hábito. No mês, às vezes a pessoa quer melhorar tudo de uma vez. Ela não faz nada. Exatamente, não consegue. É importantíssimo a parte espiritual também. Às vezes você... Ontem mesmo eu estava conversando num trabalho voluntário que eu faço. Chegou um senhor de 61 anos, muito, muito mesmo assim, sabe? Ele estava tão
depressivo, então com pensamento, acho que acelerado naquele momento, que ele não conseguia nem escutar o que eu estava dizendo. Eu percebi isso e tal. Mas, assim, aí eu sempre faço essa pergunta. Como é que tá o seu dia? O que é que você faz durante o seu dia? E aí, como lá é uma casa religiosa, né, eu perguntei como é a sua conexão com Deus. Como é que você faz? Você faz alguma oração? Você escuta alguma coisa? Você lê alguma coisa? Não faço nada disso. Então, assim, às vezes a gente quer uma vida melhor, mas a gente não está disposto, né, a mudar alguma coisa. Isso. Algum hábito, né, incluir algo que realmente nos ajude. Com certeza. Então, para esse início de ano, é legal esse exercício aí. Até eu mesmo vou fazer. Porque a gente, às vezes, quando a gente fica só na cabeça, aí depois a gente esquece. Se a gente escreve uma ou cartolina, sabe? Bota uma coisa assim bem grande e funciona mesmo. Funciona. Quando você bota uma meta, eu digo muito, né, em qualquer lugar que eu vou, se tiver uma meta, a gente vai chegar nessa meta. Ou pelo menos a gente chega próximo. Sim. Agora, se não tiver, aí vai como, né, como o vento leva. Um dia você faz uma coisa, no outro dia você esqueceu, né, no outro dia aí você vai esquecendo, aí, enfim, vira bagunça, chega no final do ano, não fiz nada do que combinei. E quando a gente fala de feminino, já que eu sou uma pessoa que... Você que é mulher, no ano de 2025, que eu desejo que você celebre ser mulher. E como é que você celebra ser mulher? Se conhecendo como mulher. Então, conhecer mais sobre o seu ciclo menstrual, sobre se você já estiver na menopausa, na perimenopausa, procurar conhecimentos mais naturais sobre o próprio ciclo, porque hoje em dia já tem muitos lugares falando sobre isso. Se você é uma mulher que ainda menstrua, entenda as diferenças hormonais, isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Faça as pazes com o seu ser mulher. Eu desejo que você olhe para o seu corpo, não importa se você é magra, gorda, se você está acima do peso, se você está abaixo do peso, não é isso. Esse julgamento, tira ele. Porque a gente se julga muito, a gente se rotula muito. Sim. Tira isso e olha para você com o desejo de se conhecer e de se sentir, se perceber. Faça uma automassagem, sabe? Se tocando. Não é para tirar atenção, porque às vezes a gente vai para massagem para tirar atenção ou é sempre outra pessoa massageando a gente. Faz uma massagem, se dando um carinho, querendo se conhecer no seu rosto, na sua face, nos seus ossos, no seu cabelo, no seu couro cabeludo. Se admire mais. Faça esse exercício de se olhar no espelho, nua. Que tem muita mulher que vai desenvolvendo uma vergonha, um bloqueio. Olha para você. Olha como o seu corpo é bonito, olha como o seu corpo é sagrado, olha como, através de um corpo de mulher, uma criança, uma vida vem ao mundo. Olha como ele é sensível. O que a gente está precisando desenvolver, todos nós, é mais sensibilidade. A gente está ficando insensível à vida. A gente tem... É tanto informação... É tanta dificuldade, um mundo tão violento sendo exposto para a gente o tempo inteiro, como se o mundo fosse ruim, que a gente não quer mais sentir, achando que a vida vai ficar melhor. E desenvolver sensibilidade vai te ajudar a melhorar os teus relacionamentos, a tu enxergar mais as outras pessoas, a tu se permitir ser vista. Às vezes a gente convive com tantas pessoas, Franci Carmen, mas a gente não se sente amada. Mas por que a gente não se sente amada? Porque a gente não se permite ser vista como a gente verdadeiramente é. A gente está sempre falando de outros assuntos, de coisas superficiais, de histórias dos outros, ao invés de a gente estar falando sobre o que inspira, sobre como a gente se sente, sobre o nosso íntimo. Sim. Eu desejo que você, mulher, entenda, por exemplo, a sua energia sexual, o seu prazer não está aqui para o outro. Não é só para servir ao outro. Ele é seu, ele é um direito seu. O seu corpo, ele foi desenhado para sentir prazer. E não tem nada de errado nisso. Prazer faz parte da vida, Franci Carmen.
Assim como produzir, lutar pela nossa segurança, por ser ética, por ser honesta, por ter valores, sentir prazer é fundamental para a gente ter uma vida que vale a pena ser vivida. E você pode sentir prazer todos os dias. Num banho que você toma. Como a gente está aqui, a gente antes de fazer o podcast, a gente colocou um aromatizador, a gente se permitiu sentir o aroma. A gente sente prazer até em respirar. Devagar, não ter pressa. Descobrir esse lugar onde a vida não é uma correria. Ah, Juliana, mas eu tenho tantos compromissos para fazer que a minha vida é corrida. Mas e se 5 minutos entre esses compromissos eu tirar ali um momento de respirar, de pausar? E se você não sabe fazer isso, que você em 2025 invista em aprender essa habilidade, porque é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver, de pausar, respirar, sentir esse lugar de mais presença. Qualquer pessoa pode desenvolver isso, Francisca Carmen, é só treino. E faz muito bem, né? E aí, Juliana, enquanto você estava falando, então, todas as mulheres anotaram, né? E homens também. Como é que a gente vai fazer em 2025? E eu queria também, enquanto você estava falando, de leveza e tal, eu lembrei também da gente falar um pouco sobre... A gente até falou um pouquinho antes, mas assim, como essa mulher... Porque a mulher feminina, né? Vamos desenvolver o feminino. E aí fica também muito naquela coisa que, às vezes, a gente até conversou já, da mulher que ela está muito lá na polaridade feminina, da flexibilidade, da sensibilidade. E aí ela também não tem força para ir para a vida. Para até se posicionar, como a gente falou, né? Como também existe o contrário, que é hoje em dia talvez o mais comum de acontecer, que é a mulher estar muito na polaridade do masculino, porque ela tem que produzir, porque ela tem que bater as metas, porque ela tem que ganhar dinheiro, essas coisas todas, né, que a gente vê. Então, como é que essa mulher, que ela tem seus talentos, ela tem suas vontades, sabe? Ela tem suas ambições, mas ela não tem força para ir para a vida, isso é muito para realizar, né? Porque o ciclo criativo, a gente tem essas duas polaridades. Aí tem a mulher que ela é bem conectada com esse feminino. Aí ela tem muitas intuições, muita criatividade, muitas ideias, mas ela não realiza. Ela não consegue colocar em prática. Sim. Então, ou tem a mulher que faz e não tem mais criatividade. Até para fazer comida, ela não consegue ser criativa, porque fazer comida, cozinhar é um puro processo criativo, de criação, de juntar sabores. A mulher olha para a geladeira e vê os alimentos e parece que está olhando para uma coisa impossível de resolver. Se não tiver uma receita, se não tiver ali uma coisa, ela não consegue criar algo novo. Então, ela está bem no fazer. Ela não tem a intuição, olhar e intuitivamente fazer aquilo ali. Ela não tem a inovação. Então, a gente vai precisar... Essa mulher que está muito na polaridade feminina e que tem muita criatividade, mas não tem realização, ela vai precisar escolher uma ideia e ela vai precisar agir. Buscar ajuda de alguma forma também, né? Se não tiver... Buscar ajuda, porque essa ajuda, buscar uma mulher que seja inspiradora e ir na força dessa mulher, ir com a força dessa mulher. É por isso que a gente escolhe mentores, é por isso que a gente vai para cursos, é por isso que a gente vai para o café com elas. Sim. Porque a gente se agarra nessa força, mas, em última instância, é essa mulher que vai ter que fazer. Não, eu digo muito, não adianta, tem quem ajude, mas tem coisas que é só a gente que tem que fazer. Ela vai ter que fazer. E, às vezes, Francisca Carmen, ela vai ter que encontrar ali uma força que... por exemplo, eu conheço uma mulher que ela é super criativa e tudo, ela tem muito desejo, mas ela está ali numa zona de conforto da vida. É como se tivesse ali... Sabe aquela história da vaca? Que tem um senhor, que tem uma vaca, e a vaca dá leite. E ele está ali super satisfeito. Até que alguém chega e derruba aquela vaca no precipício, do precipício. Né? Aí, anos depois, aquele homem está próspero. Por quê? Porque jogaram a vaca dele embora. E ele teve que se virar de outra forma. Tem que se virar. Então, às vezes, a pessoa está ali, tendo... Sabe, às vezes a pessoa odeia o trabalho, mas está ali ganhando aquele salarinho.
E aí tem um monte de ideia, queria fazer outra coisa, mas está agarrada nisso aqui. Às vezes a vida vai te pedir uma coragem, uma decisão. Às vezes a decisão de começar um Instagram. Às vezes a decisão de oferecer o trabalho, fazer um cartão. Perder a vergonha, ir lá no né, café de com vender, elas, de tudo. Né? Fazer um cartão. Deixa ir lá no café com elas, na hora que pegar o microfone, ensaiar. Nem que eu precise escrever e ler o que eu estou... Para quebrar a inércia, ir lá e dizer, olha, eu estou aqui vencendo os meus desafios, mas eu tenho isso aqui para oferecer. E vai e faz, e se desafia. Essa força de desafiar-se, essa coragem, a gente vai precisar, essa ousadia, a gente vai precisar romper, né? É a coragem de se expressar. Eu acho que a arte marcial é boa por isso, porque ela faz a gente ter essa coragem, esse ímpeto, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão muito presas, elas não mostram porque elas têm medo de ser julgadas. Têm medo de fracassar, Francisca. Tem horas que eu fico pensando também se não é um orgulho disfarçado de vergonha. Quando a gente tem essa vergonha de se mostrar, de falar, sei lá, vender alguma coisa, oferecer algum serviço. Eu mesmo já me questionei, né? Será que isso não é um orgulho? Porque, tipo, se alguém não comprar... E se ninguém quiser... Um medo de uma rejeição. Né? Um medo de uma rejeição, sei lá. Mas, assim, eu achei essa história da arte marcial muito legal. E se tiver oportunidade até da gente fazer alguma aula aí, uma hora. Porque eu achei muito bom. Eu acredito muito que isso traz realmente essa coragem de se posicionar, sabe? De se abrir para o mundo mesmo, né? Olha, Francisca Carmen, dentro da minha jornada de ser professora, mentora da curso... Nossa, tantas mulheres já mudaram de vida, mudaram de profissão, saíram de um lugar, trouxeram as criações delas para o mundo. Muitas. Porque quando a gente começa a olhar para dentro, começa a mexer nessas energias, o ímpeto, a coragem, e quando você está num grupo, quando uma mulher está perto de mim... Andar em grupo também, né? Com outras pessoas que já estão realizando. E, por exemplo, quando uma mulher está perto de mim, que ela vê o que eu realizo de uma maneira tão não tradicional... Isso inspira, né? Ela puxa essa coragem e pensa, se a Juliana consegue... Claro que não é... Vou precisar de um esforço e tudo, mas se ela consegue, eu também posso conseguir. Eu vou lá e vou fazer. Então, é por isso que a história da gente tem muito poder. A história da gente ter coragem tem muito poder, porque às vezes a pessoa não precisa nem fazer um curso comigo. Só de ouvir a história de que, olha... De observar, né? Eu sou formada em Direito, larguei tudo, sou aqui do Piauí, estou agora morando na Índia. Agora está aí vestida de sari. Estudando arte, participo hoje de uma fundação de arte na Europa, sabe? Já fiz documentário, vou produzir mais outro documentário próximo ano. Imagina, eu fiz um documentário na Índia e eu lancei esse documentário em todos os cinemas do Brasil. Legal. Imagina, Francisca Carmen, entende? Assim, e olha, nunca planejei, eu nunca estudei. Isso, foram oportunidades que foram aparecendo por causa da ousadia. E você foi juntando, né, as habilidades, os talentos, a coragem, né? Essa ousadia que você fala, que é exatamente, eu acredito que a ousadia é isso, é você ir, embora você não esteja, eu não me sinto totalmente preparada, mas eu vou. E aí vai fazendo e vai ajustando. Eu acho que agora a gente entrou num lugar muito, muito importante, porque a gente nunca começa algo... sendo super boa, super... Então, às vezes, a pessoa tem medo de ser vista como iniciante. Como amadora, como iniciante. Porque tem tanta gente boa no mercado. E ter coragem. Eu me lembro que o primeiro episódio do Elas Têm Poder, eu não sabia, nunca nem tinha feito isso, nunca tinha nada. E aí a pessoa que estava lá ficava me dando umas dicas, olha, tu faz assim, tu não olha para cá. E aí a gente vai evoluindo, né? Então, hoje a gente já ultrapassamos 100 e tantos episódios, já tem mais de 2 anos. Então, é muito legal. E embora, né, a Lara já está avisando que deu tempo, foi, Lara? Quanto? Olha aí. E embora a gente sempre tenha o que aprender, o que evoluir, mas se eu olhar para trás... Né? Há mais de 2 anos atrás, eu não existia. Isso aqui não existia. Então, assim, depois do primeiro passo,
que foi em um local alugado e tal. A gente já materializou outras coisas, já tem o próprio estúdio, já cresceu, já ganhou premiação, já tem mais de 100, muito mais de 100 episódios, né, de histórias incríveis de mulheres, que a outra mulher que está ali do outro lado pode ir lá, deixa eu ver essa mulher aqui. Ah, essa realmente eu gostei demais dessa. Não, essa não me conectei. Então, tem mulher para todos os gostos, histórias para todos os gostos. Então, isso é algo que eu deixo para as pessoas que vierem depois de mim. Com né? Para certeza. os netos, por bisnetos, enfim, para quem vier, sabe, né? Que a avó, a bisavó deixou um legado, deixou uma história, criou algo para dar voz à mulher, né? Para trazer mulher, mostrar a mulher para o mundo. Então, isso foi algo ousado, porque Com certeza. ninguém na minha família fez isso, né? Até então, ninguém cogitou fazer isso e me deu a vontade, eu fui lá e fiz. Uhum. Então, a gente vai sempre aprimorando, né? E isso traz uma alegria, um contentamento de você estar contribuindo realmente. Porque é assim que eu vejo Elas Têm Poder. É um local onde várias mulheres vêm contribuir na vida de outras mulheres. Porque se a gente quer que o mundo, né, que respeite cada vez mais as mulheres... E era até uma última perguntinha aqui que eu queria fazer com relação a essa coisa da violência contra a mulher. Que eu acho que dentro de tudo que a gente conversou, é muito isso, né? Da gente buscar essa força interior. Uhum. Buscar mentores, buscar maneiras da gente despertar esse poder, não é isso? Com certeza, Francis Carmen, porque o poder, ele está dentro, ele não está fora. É. O poder que dentro do sânscrito a gente chama de Shakti, é o poder e ele só tem... E ninguém pode te dar. Ninguém pode me dar. Uhum. Eu não posso pegar de lugar nenhum. São as minhas ações, as minhas decisões ao longo do meu dia que vão invocando esse poder dentro de mim, desde a hora que eu acordo. Então, existe o poder de uma pessoa que acorda, levanta da cama, toma o seu banho, coloca a sua roupa de treino, vai fazer o seu treino, vai movimentar o seu corpo. O poder, essa pessoa está invocando um poder completamente diferente da pessoa que fica na cama, olhando o celular, se arrasta, não toma banho, fica de pijama, não se exercita, vai correndo para o trabalho, não tem um momento para si, não se cuida. É um poder completamente diferente. Então, nós invocamos esse poder através das nossas decisões. E esse poder é visível. Quando uma pessoa invoca o poder dela, fica visível na linguagem corporal, nos olhos, nas palavras, na presença dessa pessoa. Não tem como uma pessoa que invoca o seu poder passar uma imagem diferente do que uma pessoa poderosa. E poderosa nas mais diversas nuances que o poder pode ter, né? Que não é o poder do sucesso, o poder de estar numa pose específica, mas é o poder de ser um ser humano, Sim. né? De estar presente. Para mim, poder, presença, a pessoa está presente, né? Sabe? Você vê aquela pessoa que está íntegra ali, que ela não está... Porque a pessoa que não está invocando o seu poder, ela está num lugar, mas ela está pensando em outras coisas. E, às vezes, em coisas que ela deveria ter feito e não fez, ocupando com culpa, fica se perguntando o tempo inteiro, julgando os outros na própria mente, se comparando. Porque, para ela, todo mundo é uma ameaça. Ela tem uma grande insegurança. Ao invés dela estar ali, centrada, olhando o mundo, observando com curiosidade, ela está perdida nos próprios pensamentos, sem poder nenhum. Verdade. Então, para a gente fechar nossa conversa, que está maravilhosa, né? Que eu ficaria aqui por muito tempo, eu queria te perguntar. Eu já até esqueci, porque a gente já faz tempo que a gente fez os outros episódios. Mas, assim, para você hoje, até porque você hoje não é a mesma mulher que veio aqui, né, há anos atrás. Então, qual é o teu superpoder hoje? Qual é esse superpoder que eu sempre pergunto às mulheres que chegam aqui? Meu superpoder é minha coragem Uhum. e minha paixão por viver. Eu sou apaixonada por viver essa vida humana. Apaixonada, encantada com tudo.
Então, para mim, isso é um superpoder. Muito, é um superpoder mesmo, né? A gente vê isso nas suas redes sociais. Sei que ali é um fragmento, mas pelo pouco que a gente vê que realmente você é uma pessoa que vive, né? Que vive. Sim. Independente do que aconteça. E o que define? Eu sei que você já falou muito hoje aqui, mas só para a gente fechar aqui. Para você, se você fosse definir uma mulher poderosa, o que seria? Né? Como seria essa mulher? Presente. Uma mulher presente. E uma mulher que se ama com todas as nuances, que ela tem. Tanto a mulher poderosa, firme, que sabe que tem essa posição do mundo corporativo, como a mulher que consegue ser suave, falar baixo, e ela sabe olhar de um jeito que ali talvez esteja reservado só para o marido dela, para o parceiro Sim. dela, mas que ela experimenta todas as nuances e todos os arquétipos que uma mulher pode ter. Eu vou fazer uma última pergunta. Que a gente estava conversando e aquilo que você falou da mulher saber aprender a flertar. A história dos relacionamentos. Porque, enfim, várias mulheres lhe procuram por conta de relacionamento. Sim. E tem muitas mulheres aí que a gente vê lindas, inteligentes, independentes financeiramente, mas que têm questões nessa área, né? Assim, não consegue se relacionar, diz que só atrai homem que não valoriza e tal. E aí você uma vez comentou comigo sobre a história que você aprendeu também lá na Índia, né? Essas coisas de saber flertar. Então, deixa aí essa dica, porque a gente já aproveita, né? E já faz aí... Bom, dentro do estudo de Natya, que é a dança, teatro, a gente aprende as expressões emocionais. E existem 9 emoções principais, que são chamadas de raças. Então, existe uma dessas raças que é chamada de Shringara. Shringara é amor, beleza, sabe? E tem o flerte ali no meio. Então, a gente aprende que tudo isso é aprendível. Vou falar assim, ó, o que acontece? A gente, às vezes, olha para uma mulher que tem várias que chama a atenção. Ela atrai atenção, ela é solteira, mas parece que sempre tem homens querendo, cortejando. Ela tem um marido que parece vidrado e apaixonado. Quem é que não quer ter um parceiro que você olhe para o seu parceiro e você veja o olhar dele de desejo? Não é ele falar, é você ver no olhar. É diferente, né? É diferente ele te olhar e admirar a tua beleza do que só falar. Então, a gente quer isso, esse magnetismo. E a gente acha que a pessoa nasceu, porque ela nasceu com isso. Porque ela é bonita, é porque ela parece uma modelo. E você não precisa ter nascido parecendo uma modelo, você não precisa entrar num padrão para você ser magnética. E é tudo uma questão da linguagem corporal. E aí, as artes cênicas na Índia, elas ensinam todas essas nuances de expressão. Então, vou dar só um exemplo. Se tu quiser olhar para cá, para mostrar melhor para as mulheres. Então, é só uma coisa interessante. Eu vou só falar uma coisa interessante. Imagina os seus lábios. Eu quero que você pense em um momento onde você está sendo rejeitada. Então, lembra de um momento na sua vida onde você está sendo rejeitada, onde tem um problema acontecendo, uma pessoa te rejeitando, não olhando para você como você gostaria. Se você parar para prestar atenção nesses momentos no seu corpo, e você pode começar a prestar atenção a partir de agora, você vai ver que o que vai acontecer com seus lábios eles vão se comprimir. Eles vão se apertar, eles vão até diminuir. Agora, se você pensar em um momento onde você está relaxada, aproveitando, sabe, você está... Coisas sensoriais e gostosas estão acontecendo, os lábios, eles incham, eles relaxam. Tem um outro aspecto no lábio. Então, esse pequeno detalhe que é o lábio, que acontece com muitas mulheres, e eu vejo isso até nas conversas que eu estou tendo, eu vejo na câmera, elas... mordendo a boca. Então, se você, quando sentir esse desejo de morder os seus lábios por nervosismo, você fizer o movimento contrário, que é só abre o lábio, relaxa isso aqui.
Ao invés disso, quando você sentir que estiver comprimindo, as mãos é a mesma coisa. Quando você estiver sentindo que está comprimindo as mãos, faz o movimento contrário. Abre. Abre. E você vai ver que você vai ficar automaticamente mais relaxada, mais confiante, porque você está tirando o gatilho. O nervosismo, ele é no corpo. Então, eu solto a tensão que o nervosismo está causando e, com o meu corpo, eu mando uma mensagem para o meu sistema nervoso. Ei, tá tudo bem aqui. Porque quanto mais eu pressiono o lábio, mais eu estou dizendo para o meu sistema nervoso que não está tudo bem. Quanto mais eu estou prendendo a mão, é nervosismo isso aqui. Contraindo, mais eu estou dizendo para o meu sistema nervoso que não está bem. Então, eu tenho que soltar. Fazer o movimento contrário. Então, abrir os lábios, sabe? Só isso, se vocês testarem. E a gente tem um treino na Índia, a gente passa por um treino enorme de expressões faciais, de olhos. Então, o flerte, por exemplo, ele é uma combinação de emoções. O flerte de verdade não é ficar olhando para a pessoa. É um olho que é mais de lado. É um movimento da sobrancelha, sutil. É um olhar que tem uma timidez, que vai para baixo e depois vai para cima. Ele tem um jeito de levantar. E não é... não é assim. A pessoa vai ficar com medo de você. É misterioso. Existe treino para isso. A gente no Brasil vai chamar de artes cênicas, mas a Índia é especialista nisso. Em todos esses detalhes. Isso vem da dança clássica. Interessantíssimo. Então, mulheres, se vocês ficaram curiosas aí, segue a Juliana Fiuza. Então, o @ dela vai estar aí também para vocês. E, enfim, se você gostou desse episódio, você compartilha aí com o máximo de mulheres que você puder. Deixa teu like, deixa teu comentário. Isso é muito importante para que esse episódio consiga, né, ser espalhado aí para mais pessoas. Aproveitar para falar do ETP Studios, não é isso? Então, vamos lá falar do ETP Studios, que é esse estúdio que acontece aqui, o Elas Têm Poder. Se você quer produzir seu próprio podcast, seus vídeos para suas redes sociais, suas palestras, né, seus infoprodutos, seja de que tipo de infoproduto seja, entre em contato, passa a câmera do celular aí no QR Code, entre em contato com a nossa equipe, que a gente vai ter o maior prazer de fazer com que todas as suas ideias aí se transformem em infoprodutos de qualidade aqui no nosso estúdio, que realmente hoje, né, ele é um estúdio muito bem qualificado aqui e muito bem conceituado entre os clientes que já nos procuraram. Então, ETP Studios aqui em Teresina, no Piauí. Se você está em outro lugar do Brasil, mas quiser vir, seja bem-vindo também. Agradecer a Juliana mais uma vez, desejar aí um ótimo retorno. Não sei para onde é que você vai, se vai para a Índia, para onde é que vai, porque viaja o mundo todo. Mas, assim, que você seja muito feliz, continue aí inspirando, né, as mulheres com esse seu jeito aí, ousado de viver, que é muito importante. A Lara, tem algum recado, Lara? Não, né? E é isso, agradecer, né, desejar um 2025 com muita prosperidade, com muita vitalidade, né, com muitas boas emoções aí nas suas andanças pelo mundo, que a gente sempre fica acompanhando de longe, né? E a gente, na realidade, entende muito assim que é energia e que a gente, mesmo de longe, a gente se conecta e se ajuda mutuamente, né? E que mais mulheres cheguem para essa grande teia aí de força feminina, que a gente continue firme, cada uma no seu propósito. É isso que eu quero desejar a você e às mulheres que estão aqui com a gente também. E deixar aqui o convite já para na próxima quarta-feira, no mesmo horário, você estar aqui junto conosco, conhecendo uma outra história inspiradora de uma mulher poderosa. Então, um grande abraço e até lá.